Oi, gente, aqui é a Natália Jesus. Infelizmente, nem eu nem a Carol podemos estar presentes no último podcast. Viemos aqui pedir desculpa para vocês e também mostrar a importância, do feedback de vocês para a gente. No último podcast, nós acabamos utilizando um termo errado, que foi parada gay, e nós fomos alertadas de que o termo correto seria parada do orgulho LGBTQI+. Então, viemos aqui nos retratar e dizer que esse erro não vai mais acontecer nos próximos podcasts. E também mostrar a importância, do feedback de vocês pra gente, que coisas como essa, comentários como esse, fazem a gente ter cada vez um programa melhor para dar para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. E vamos lá para a nossa entrevista de hoje, que é com o professor Renato Mader. Ele é professor da SPM, pós-graduado em comunicação e atualmente está concursando seu PhD em comunicação e estudo do consumo. Bora lá para a entrevista. Estamos aqui para mais um Veloscast, de número 3. Estou aqui com o Arthur Teodoro. E aí, pessoal, eu sou integrante da Velos Consultoria. E a Lívia Russo. Oi, gente, eu sou a Lívia. E hoje nós vamos conversar com o professor especializado em marketing, Renato Mader. Bom dia, tudo bom? E vale ressaltar que hoje nós estamos sem a Carol e a Jesus, que são as que aparecem frequentemente aqui. A gente que vai guiar a entrevista hoje. Bom, para começar, eu queria tratar um pouquinho sobre a construção de marca. A gente fez uma pré-entrevista que me chamou bastante atenção, foi essa coisa do mercado brasileiro ser diferente. Você acha que hoje é possível uma empresa pensar na construção de marca a longo prazo? Olha, Pedro, eu acho que é possível se pensar numa construção de marca a longo prazo se você de fato tiver uma estrutura de empresa e um projeto focado no valor de marca como ponto-chave. O que acaba acontecendo, a gente vê a marca talvez aparecendo mais como uma consequência de um produto do que necessariamente como algo pensado desde o início, né? Então a gente pega, por exemplo, as marcas que a gente tem brasileiras que soam, né? A gente vai falar talvez então de Boticário, de Natura. A gente fala de marcas que na realidade não são só destaque no Brasil, mas começam a ser também destaque no mundo. Natura recentemente comprou Body Shop, comprou Avon, né? Então a Natura em alguma medida está muito mais globalizada do que brasileira, mas é uma marca que nasce aqui e que leva para esse mundo, inclusive das marcas adquiridas, essa brasilidade, esse valor Brasil dentro da marca Natura, tanto quanto dentro da marca Boticário. É um segmento, na verdade, onde a própria constituição do Brasil e do que se pensa sobre o Brasil no mundo, como um país que só tem índio, etc., faz sentido, porque vem da biodiversidade. E aí são marcas, tanto a Natura quanto o Boticário, são marcas que se beneficiam desse valor. O Brasil é selva. Legal, o Brasil é selva significa que eu vou ter uma pancada de substrato, de ingrediente, de coisa interessante pra caramba para poder trabalhar produtos que só a gente vai poder fazer, né? Então é interessante porque no segmento a marca de sofisticação e de global e de Nova York e de cosmopolita sempre falou muito alto. Mas aos poucos a gente começa a ter as marcas desse segmento ganhando no valor da diferença do ingrediente, da cor, do sabor, do cheiro, né, e por aí afora. Então, sim, eu acho que é possível. Não é talvez a trajetória mais comum ou a trajetória principal das empresas, e especialmente se a gente for imaginar pequenas e microempresas, ou empresas com um alcance geográfico muito claro, muito definido, como pequeno, né? A gente fala em bairro, a gente fala em região da cidade, a gente começa a ter marcas que se sobressaem no bairro, eventualmente na região da cidade, talvez até na cidade, até pela própria força do dia a dia de trabalho, né? Vamos imaginar que eu esteja falando, por exemplo, de uma rede pequena de supermercados. Então eu começo num bairro, abro uma loja, o meu trabalho se diferencia, eu consigo abrir uma segunda loja, a marca começa a se permear. Eu não vou entrar em comunicação nacional nem na cidade, né? Eu quero que o bairro veja a minha mensagem e não São Paulo inteiro,
Então tem uma lógica de dimensões também, né, de negócio. Você falou um pouco sobre as microempresas. Dentro do nosso projeto, o nosso cliente com certeza será uma microempresa. Ok. Possivelmente do bairro do Tatuapé. O Tatuapé, da Zona Leste de São Paulo, é uma área que tem um público mais conservador, é de família, sabe? Vai passando, é um bairro bem tradicional. A gente está em 2019, o Brasil com pautas sociais muito forte. Você acha que a gente tratando a comunicação de uma microempresa no bairro e pautar pautas sociais que estão dentro do nosso país, é algo positivo ou negativo? Depende do negócio que você está falando dessa empresa, depende de em que momento essa empresa se relaciona com o público para a sua operação ocorrer. Se eu falo de um supermercado, por exemplo, ou de uma loja que vende comida, sei lá, aí eventualmente eu posso inclusive sensibilizar a minha clientela com algum programa social de alimentação a quem é menos favorecido no próprio bairro, percebe? E quando você me diz Tatuapé, você na realidade está falando de uma região de São Paulo que é muito atípica, na minha visão. Por quê? Porque é uma região que se autossustenta. O Tatuapé se defende sozinho, o Tatuapé se vira. O Tatuapé não precisa de gente de Higienópolis ou de Santo Amaro para vir comprar para ele se manter. Eu tive lá algumas tantas vezes fazendo pesquisa lá na escola de vocês e eu ficava sempre muito impressionado o quanto o bairro se dá conta, o quanto o bairro se alimenta no movimento comércio, negócio, crédito, não sai dali, né? Então, em alguma medida, isso traz dois fatores na minha percepção. O primeiro a região é uma região fortalecida. Se você se estabelece ali para quem está ali e consegue fornecer um valor, de verdade eu acho que você tende a crescer solidamente, talvez até num espaço de tempo curto, justamente pela característica bairro. Quando você fala tradicional e quando você fala, em alguma medida, nesse tradicional pelos valores, a gente também não pode esquecer que é um tradicional pelo fato do bairro, por muito tempo, ter sido distante do centro e do movimento maior aqui. Então, o que acontece? Quando o bairro começa a ter suas próprias iniciativas, ele mesmo se autoalimenta, né? Aí você passa a ter os shoppings de metrô, que vão sendo meio que um hub, uma porta de entrada para outras regiões do lado. E aí, quando você anda, por exemplo, nas ruas do Tatuapé, você vê um monte de gente andando por tudo que é rua, em todos os horários. É impressionante isso. Então, sim, tem uma estrutura ali que favorece, é interessante. Dependendo do segmento que você vai atuar, valores sociais mais diversos, valores inclusivos, valores mais contemporâneos podem ser interessantes. Dependendo do segmento, esses valores vão, inclusive, talvez gerar uma oposição a quem poderia ser teu cliente ou sua cliente, né? Então, a gente estava falando, né, por exemplo, se eu falo, sei lá, de uma loja de ferragens, por exemplo, material de construção, essas coisas todas, provavelmente eu não vou ter um espaço de valor na cabeça de quem vai lá comprar cimento, cal, areia, tijolo, cano, fio, etc., que vai parar para pensar nessas questões sociais, inclusivas, etc. Talvez essa pessoa olhe para mim e fale, pô, esse cara tá perdendo dinheiro com essas bobagens aí, eu vou mudar de loja. É uma posição conservadora, mas é talvez uma posição possível de ser. Se eu estou falando talvez de uma indústria menos rígida ou menos consolidada em valores mais tradicionais, eu falo, por exemplo, sei lá, de moda, de roupa, de tatuagem, de cabeleireiro, coisas do gênero, eu necessariamente vou ter mais facilidade em promover sustentação social, causas sociais ou causas de inclusão, até como esforço da minha marca. E muito provavelmente, se eu botar isso engajando os meus clientes, talvez eu tenha inclusive uma projeção maior de resultado disso, né? Então, se a gente falar comida é uma coisa que todo mundo come, tradicionais ou não. Mas necessariamente a gente pode talvez estabelecer um nicho ou um segmento de valor aí, né? Que é um exemplo bem básico que não tem uma relação direta com essas causas, mas é interessante. A gente pode falar de pizzarias. Pizzarias se degladiam às dúzias por bairro até a meia-noite. Passou da meia-noite, você vai ter uma ou duas que funcionam. E aí elas têm um oceano azul para trabalhar, ninguém tá junto e elas vão em frente, percebe? Então, onde eu quero chegar é entender o mercado onde você está, pequeno, grande, médio, local, tradicional, cosmopolita, etc. É importante até para perceber aonde você pode se diferenciar de quem compete com você, né?
É um pouco aquela história. Talvez a gente não vá trocar de marca de açúcar quando a gente vai no supermercado por um suporte ou uma causa ou não. Mas, eventualmente, talvez a gente se sensibilize com uma marca de açúcar que pega parte daquele dinheiro para alguma coisa. Define e deixa claro o que vai ser feito com aquilo. É uma maneira, talvez, de fazer o consumidor parar de pensar que, mas vai tudo pro bolso do dono, lucro, escambau, mas começar a pensar também que ele e o consumo dele, consumidor, podem, de alguma forma, atuar para causas que ele, consumidor, valoriza. Percebe? Então, se eu vou comprar o Doritos Rainbow, que fala do orgulho gay da parada LGBT e faz a menção, eu sei que eu estou comprando aquilo, que parte da renda daquilo vai para instituições que lidam com as questões LGBT+, da inclusão e da aceitação. Se em alguma medida isso para mim é importante, de alguma maneira, eu vou estar preferindo esse Doritos com essa destinação, percebe? Isso pode significar desde uma fachada bacana, tipo, olha, parte dos lucros vai para lá, e aí no fim você vai ver, vão 2 centavos a cada R$300, como também pode significar, de verdade, uma situação de fato mais inclusiva. Pô, o cara tá dando 10%, 20% do valor do produto. Como um Big Mac no Dia Feliz do McDonald's. A gente vê o McDonald's ajudando uma causa, o câncer, aonde você não tem uma polêmica nem de costumes, nem cultural e nem social. O paciente do câncer. Bom, todos concordam, gregos e romanos, que isso é ruim, ponto. Então, gregos e romanos ajudam ao câncer, mas gregos e romanos não ajudam a Grécia ou a Roma. Aí você vai ter gregos ajudando a Grécia e romanos ajudando Roma, certo? E aí entra a questão, que valor ou que esfera de universo social eu poderia talvez atrelar ao meu negócio que fizesse uma diferença para os meus clientes? E aí, quando a gente fala, por exemplo, dos casos que a gente comentou antes da gente começar a gravar, né? Pega o cara da Havan, a gente está falando de uma postura onde ele, como dono de uma rede de lojas de varejo, se posiciona fortemente de direita, fortemente a favor de uma série de coisas. E eu o que eu vou afirmar agora não é algo científico, eu não tenho segurança acadêmica alguma para afirmar, é só um palpite, ok? Mas na minha visão, a partir do momento em que ele entra com esse bloco conservador na imagem dele, dono da Havan, ele passa para a loja, Havan, todo esse conservadorismo. E isso atende uma grande parcela, que de certa forma, não que seja contra as inclusões, por exemplo, de gêneros, sociais, etc., mas é inquieta e é amedrontada pelo que essas inclusões poderiam significar em termos de modificação social. E aí ele entra forte nesse pensamento tradicional. Eventualmente, valeria talvez até um estudo sobre isso, né? Até que ponto o momento em que ele se veste de verde e amarelo e vira total apoio ao governo, isso não serve para ele aumentar os preços dele. O posicionamento da Havan é algo muito fixo, né? Não tem meio termo, eles estão de um lado e é nítido que eles estão do lado, mas teve a Riachuelo, que durante as eleições o presidente da empresa declarou apoio ao Bolsonaro, e agora no dia da parada gay, a marca mudou de cor e colocou as cores da parada LGBT e por isso sofreu muitas críticas. Sim, foi rechaçada na mídia social forte. Então, você acha que é mais seguro para a marca? Então, um posicionamento forte, segmentar um público como a Havan, ou tentar o meio termo, como a Riachuelo, depois de já ter se posicionado? Porque eles se posicionaram antes, querendo ou não. O presidente se posicionou e meio que passou para a marca. E depois tentar articular com... Vira uma incoerência. Vira um pouco de... Eu acho que assim, tem uma coisa, e fica essa noção de oportunismo, né, do curtíssimo prazo. Parada gay, somos gays, né? Parada viva a família, somos família, né? É tipo a polêmica que deu com a Anitta também, que ela não tinha se pronunciado, e ela, por ser uma influenciadora, não se posicionar deu problema pra ela. Exato. Porque aí falaram que ela se aproveitava, porque aí chegou na parada gay, ela tava lá cantando, mas antes, quando deu aquela polêmica dos discursos, ela não se posicionou. Isso. A questão é que quando você fala de uma marca, de uma empresa, você fala de uma entidade que se comunica constantemente com o público. Pode ser o cliente ou não cliente, mas ela está sempre se comunicando. E quando você fala na visão do dono desta empresa, do gestor, você está falando numa perspectiva talvez muito pessoal, né? Eu acredito.
Quando a gente tem o Flávio Rocha falando, né, apoiando o presidente depois da Riachuelo, depois a marca Riachuelo caminhando para um outro lado, sem dúvida você acaba gerando uma contradição, né, uma polifonia de discursos que não se coadunam, vai cada um para um lado. Acho que em alguma medida, se você pegar o segmento da Riachuelo, a gente tem uma Renner, por exemplo, que não se posicionou. Continua sendo a Renner de sempre, certo? 60 dias para pagar, entra aqui, sai ali. E, eventualmente, numa outra arara, você tinha alguma coisa que tinha lá o arco-íris. E que, legal, vou usar amanhã. Mas não houve um ostensivo, né, em relação a vamos apoiar, etc e tal. Quem é o cliente Renner? E quem é o cliente Riachuelo? Em alguma medida são o mesmo? Sim e não, né? O cliente Renner, na verdade, é talvez um cliente mais classe média. O cliente Riachuelo é talvez um cliente aspirante a essa classe média que já é o cliente Renner, né? Então, o que acontece? A Riachuelo se modernizou, a Riachuelo mudou logo, né? Virou Richelieu, né? Tirou as vogais e tal, ficou toda moderninha. Mas ela ficou moderninha no sentido de pegar um público que é mais jovem. Agora, no momento em que você tem esse oportunismo em cima da causa da parada LGBT, do orgulho gay, você esvazia essa marca de sentido. A única razão que essas pessoas talvez encontrem para entrar no Riachuelo seria uma coisa muito boa por um preço muito baixo. Ponto. Você não tem a afinidade que vamos lá ver o que tem hoje, né? Com uma relação mais próxima, uma coisa de se sentir de fato recebido. Quem foi que disse Berenice, por exemplo, no setor de maquiagem, é uma marca que já entra com essa diversidade muito inclusa. Você tem vendedores masculinos maquiados, você tem vendedoras maquiadas, eles atendem todos os gêneros que lá aparecem, de uma forma muito mais próxima, por exemplo, do que um Boticário, que não tem nada contra, já chegou a fazer campanha de casais homossexuais, etc. Mas a proposta de construção de loja acaba sendo outra. O que foi que disse Berenice é muito mais inclusiva e acessível do que um Boticário. A própria condição dos vendedores, eles entram todos maquiados, né? Até o vendedor entra maquiado, né? E num primeiro momento você até assusta, porque não é o padrão. E é justamente isso que torna a coisa interessante. Porque aí, de fato, eles entram, perceba que o discurso da marca entra não pela comunicação publicitária ou pelo olha como a gente apoia. Entra pela percepção. Você entra na loja, você percebe que aquele é um ambiente inclusivo. Tá na cara, tá claro. Uma pessoa vem falar com você, isso tá claro, isso faz parte da marca. Aí a gente fala nessa construção de marca a partir da visão mesmo, entendeu? Agora, a gente não sabe, que primeiro, quem é o presidente do Quem Foi Que Disse Berenice, ou o diretor da marca, né? Porque faz parte de um grupo. E a gente não sabe a opinião desse cara. Talvez ele seja um super homofóbico, mas isso não impede que a questão do negócio funcione diferente da minha questão pessoal, percebe? Sim. E aí entram algumas questões, né? Muita gente milita no sentido de isso é hipócrita. Você, na realidade, está vendendo para quem você não gosta só porque vai comprar. E tem outras pessoas que definem que você, de certa forma, deva sempre atrelar os seus valores às causas. Quando a gente fala de valores mais humanistas, isso é muito legal, mas quando a gente fala de valores que são mais excludentes, isso fica esquisito, né? Então você pega uma marca, aquela Ben & Jerry de sorvete, eles são ultra inclusivos, né? Os próprios nomes dos sorvetes e a condição da marca toda. Agora, se a gente falar de Brasil, o que é Ben & Jerry's no Brasil em termos de sorvete? É uma unha de mercado, no tamanho de uma mão inteira. Custa caro, custa R$30, 35, 40, quer dizer, não é sorvete tipo Que Bom, tipo aquele de Cotia, de Jundiaí, né, o Jundiá, que você, legal, não aqui, 3 conto, 4 conto, pegou o sorvete e vai. Ele é um sorvete besta, ele é um sorvete caro, ele é um sorvete importado, então tudo isso entra também nesse composto de marca, né? A marca não nasceu agora, ela chegou importada. Quando a gente fala de iPhone, né, iPhones, o que a gente percebe? O iPhone, antes de vender no Brasil, já vendia no Brasil. A gente, antes de ter iPhone falando português, a gente já sabia o que era um iPhone, e muita gente ia lá para fora, trazia, e 30% da base instalada de celular já era iPhone, sem ter um iPhone à venda no Brasil, né? Então é um pouco isso, de que tipo de marca também a gente está falando, de uma marca que está chegando e que já vem com o seu valor internacional, global ou do país de origem, reconhecido, ou a gente está falando de uma marca que está nascendo agora?
né, no mundo todo. Aí você começa a ter essas diferenças. Você acha que pensando no longo prazo, isso pode ser perigoso? De uma marca se posicionar de um lado, que querendo ou não, a gente vive num momento de muita polarização. Por exemplo, da própria Havan, dela se posicionar de um lado e com os recentes vazamentos do Intercept, a popularidade do governo já cai e a marca, querendo ou não, fica atrelada a isso. Então, pensando no longo prazo, é perigoso se posicionar de um lado ou de outro? Pode ser perigoso, dependendo de como você maneja. Então, por exemplo, quando a gente fala na Havan, vamos imaginar que de repente vire tudo, cai o governo, entre um governo extremamente socialista, vermelhão, PCdoB, e vamos fazer o Brasil virar o Ursal e aquela coisa toda, certo? O que vai acontecer com essa loja? Ainda vão ter pessoas insatisfeitas com o regime que mudou e que provavelmente vão querer lugares de interlocução. Então ele pode se tornar um foco de resistência política e em alguma medida isso pode comprometer o comércio dele, ou ele pode simplesmente parar quieto e começar a botar ofertas no ar. E aí as pessoas vão esquecer que ele é um político verde-amarelo quando fala dos valores pessoais e vão olhar e, pô, olha aquele óculos por R$50 eu quero. Não podemos esquecer que a gente faz parte de um povo que tem um poder aquisitivo machucado, porque a gente não tem uma realidade econômica que permite ter todo mês o poder de compra bacana e constante, você como na Europa. Você sabe quanto você tem, quanto você ganha, quanto você pode comprar. Bom, a gente trabalha por sucos, né? Então liberou o 13º, liberou férias, né? Tem agora dá para comprar. A gente trabalha por momentos, né, de impulso de consumo. Então isso facilita, por exemplo, uma marca se reposicionar a partir da queda de valores e como barateira ou como o melhor negócio e assim por diante, independente da postura política. No momento em que você tem uma virada política como a gente teve de 2018 para cá, e você tem uma virada que vem toda ufanista, toda revanchista, né? Agora chega, agora sim, né? O que acontece? A loja entrou nesse afã. Ele é uma pessoa que vem insistindo nesta prática e postura, né? Acho que ele, em alguma medida, sim, consegue afastar uma boa parcela de pessoas que poderiam comprar na Havan e não vão, justamente por uma questão da mensagem. Mas acho que ele talvez esteja apostando muito num cenário mais radical do que o que a gente tem hoje. E aí é um risco. Na verdade, a gente sempre arrisca. Quando a gente fala em posicionar marca, em estratégia de marca, de alguma forma é um risco. A gente não tem a certeza de que aquilo vai funcionar, que as pessoas vão perceber aquele valor, ou que tudo isso faz de fato sentido na hora que abre a porta e as pessoas começam a entrar e ver se aquela promessa existe, né? Mas eu acho que você tem a alternativa estratégica de posicionar a marca a partir do momento político é sempre arriscada. Você não sabe se esse posicionamento político dura ou cai. E ao mesmo tempo você está num repente. Como você falou, saíram as reportagens do Intercept, pelo que a gente está vendo, vão demorar até o fim do ano para terminar de sair, né? Será que essa marca aguenta essa pressão? Ou será que eles vão, em alguma medida, partir para uma discussão de isso é falso, viva o governo? E percebe que no momento em que ele entra nessa discussão, ele deixou de ser uma marca que vende coisas. Passou a ser uma marca que defende causas. Marcas que defendem causas, a exemplo da Nike, né? Eu lembro dos comerciais agora desse meio do ano da Nike, com aquele Kaepernick, o cara que ajoelhava na hora do hino americano. Aí tem agora a capitã da seleção americana de futebol também, que já falou que não vai na Casa Branca visitar o cara lá, né? Ativista, todo gol que ela faz, ela defende as causas dela, etc e tal. Então o que acontece? A partir do momento em que você atrela causas a uma marca que produz ou que oferece coisas para as pessoas consumirem, você está na realidade esquecendo que você produz coisas para as pessoas consumirem e querendo definir valores políticos, sociais, etc., de uma forma mais ampla. Tem que ver até que ponto existe esse fôlego para fazer algo que vire de verdade, ou também não deixa de ser só uma espuma, ou só um grande grito para trazer gente para dentro da minha loja. Por exemplo, se a gente fala de Coca-Cola, Boticário, Natura, etc., todas essas empresas têm programas de inclusão para funcionários, todas essas empresas têm programas assistenciais. Se
você entrar dentro delas, nos sites, enfim, você vai descobrir que existe responsabilidade social de fato, não é um discurso de boca para fora. Então, isso diferencia. Eu até hoje nunca ouvi falar em nenhum esforço social, ou de conscientização, ou de mudança social vindo da Havan. E a Havan é presente em muitos municípios brasileiros. Ele é uma das grandes cadeias de loja. Tem um determinado volume de cidade, tamanho de cidade, que é a Havan e acabou. Chega, põe a Estátua da Liberdade lá, né, o indefectível símbolo, e é isso. Oba, vamos lá ver o que tem. Né? Chegou a novidade. Meio na linha Walmart, talvez, né, como foi lá atrás nos Estados Unidos. Agora, é isso que eu digo, quer dizer, ele é um valor ainda muito mais da boca para fora, ou um valor muito mais falastrão do que necessariamente um valor arraigado na marca. Porque você não vê movimentos disso, entendeu? Ele pode ser da direita, ele pode absorver a ideia do livre mercado, etc e tal, ele pode, por exemplo, instituir um programa de menores aprendizes para crianças carentes. Ele continua visando lucro, visando o livre mercado, visando tudo, mas em alguma medida ele está fazendo uma ponte social que faz uma diferença quando você vai olhar o que essa marca está fazendo, percebe? E aí que eu digo, que fica muito mais um discurso vazio, a exemplo da Riachuelo, né, na parada gay, de repente botou o arco-íris e só tomou na orelha, né? Acaba tendo efeito contrário, né? É lógico. Falando agora de saindo um pouco da questão política e falando um pouco de questão social, você citou a questão financeira do nosso país, que é uma questão lógica. Você dá aula na ESPM, que é uma faculdade de elite, que a mensalidade é bem alta, e você falou que visitou a nossa escola, que são dois públicos completamente diferentes, querendo ou não. Uma marca que tenta conversar com os dois públicos, uma Renner, por exemplo, uma C&A, que se você vai no shopping na Paulista tem uma, e se você vai no shopping de Itaquera também tem uma. Você acha que ela deve manter uma comunicação para os dois públicos, uma comunicação só, ou você acha que ela deve abordar os dois públicos de forma diferente? Olha, eu acho assim, enquanto mensagem, bandeira, imagem da marca é uma coisa só. Agora, a partir do momento em que eu entro numa loja da C&A, eu tenho uma experiência de consumidor naquele ambiente. Se eu pego a loja de Itaquera, a loja do Shopping Iguatemi, a loja do Shopping Paulista e a loja do Shopping Cidade Jardim, eu na realidade tenho 4 C&As diferentes. Porque a C&A modifica o seu mix de produto conforme o local onde ela está, conforme o público que está lá, o poder aquisitivo de quem frequenta aquele shopping e assim por diante, entendeu? Então, o que eu vejo eles mantêm uma comunicação de marca que está sempre no apelo do jovem, do descolado, do bacana, do barato, o verão chegou, vem aqui, que você vai ficar legal, etc e tal. Mas no momento em que você entra dentro da loja, você tem as diferenças locais, geográficas. E aí, de fato, a gente fala numa situação social que é extremamente volátil, né? É como você falou, eu posso ir no Meitec na Vila Carrão e eu encontro uma determinada realidade. Quando eu vou para uma faculdade de elite na Vila Mariana, eu vou encontrar uma outra realidade, né? Entra no andar de garagem dos alunos e você tem carros mais legais que existem no universo, né? Com alunos de 18 a 20 anos, que você sabe que eles não teriam condição econômica para ter aquilo. Mas aquilo vem de patrimônio, vem de família, vem de uma outra esfera. E aí, se você entra numa C&A do Iguatemi, você cai numa loja que tende a ser a loja flagship, a mais moderna, a que já está toda eletrônica conectada, que fala com você pelo seu celular, etc, etc. E, eventualmente, se você vai numa loja mais de bairros, você vai ter uma loja ainda mecânica, vamos chamar assim, né? Mas a marca é a mesma. A marca C&A que exala tem os mesmos valores, percebe? E aí é que é interessante, porque aí você tem, de fato, uma comunicação única de marca e uma realidade de oferta bastante segmentada e específica. Precisa conhecer muito bem o mercado para fazer essa diferenciação, né? De qual produto vai para qual loja, qual a quantidade e assim por diante, né? E a C&A, em alguma medida, vem fazendo isso muito bem. Para você ter uma ideia, quando Gisele Bündchen era a garota propaganda da C&A, a peça que ela usava na propaganda tinha 10 vezes mais quantidade do que qualquer outra peça da coleção verão, por exemplo. Então ela apareceu com uma mini saia jeans. Aquela mini saia normalmente são 5.000 unidades por peça, né, para coleção. Aquela unidade tinha 60.000 peças e ela se esgota no primeiro dia que abre depois da campanha. Então tem uma força também da comunicação que traz o elemento que une, percebe? Gisele Bündchen é Gisele Bündchen, seja eu duro ou seja eu milionário,
percebe? Seja eu da periferia, seja eu dos jardins. A Gisele Bündchen, uau, ela tá usando uma mini saia linda, eu preciso usar uma dessa também. No dia seguinte eu vou lá e compro. Então essa peça que tem uma tiragem gigantesca, ela é o que unifica essa percepção de marca. Mas para usar essa mini saia, eu vou precisar de uma blusinha. E aí começa as blusinhas que vão ter no Iguatemi e as blusinhas que vão ter em Itaquera. Percebe? Então a imagem de marca se garante, ela se mantém. Mas a condição de diferenciação, ela também se mantém a partir da marca. A Renner também faz isso. Cada loja Renner tem um mix de produto específico, né? Você vai aqui no West Plaza, você vai ter uma Renner módica. Aí você vai, por exemplo, para a região do Jardim, você vai ter uma Renner mais florida, em cifras maiores, né? Meio por aí. Então dá pra dizer que o público acaba sendo a chave para o desenvolvimento da estratégia. Ah, sempre. Especialmente ponto de venda, especialmente comércio. A gente fala para um McDonald's ou um Burger King que oferecem a mesma coisa o tempo inteiro, né? Mas ao mesmo tempo você tem algumas diferenças, não no produto, mas na experiência de consumo, no tamanho da loja, né? Eu já vi loja de McDonald's que é uma portinha de garagem, né? Você vende milkshake e café, ponto, acabou. É o que cabe ali, é o que vende. Você tem McDonald's gigantescos, tipo da Henrique Schaumann, todo eletrônico, foi o primeiro, gigante, super reformado, é um flagship. Aí você tem lojas de bairro que são pequenininhas, é uma casinha, o cara montou ali e vai, né? Na Teodoro Sampaio, aqui em Pinheiros, tem uma loja McDonald's de esquina, eu não vou lembrar que rua que é a esquina, talvez Cardeal Arco Verde, que o layout dela é preto e cinza. Cai já numa proposta de layout de visual de marca já mais diferente. A quantidade de lojas que eles têm, eles não vão virar a chave e mudar tudo. Então, algumas entram nessa pegada. Ela está numa região central, ela está numa região perto de muitas faculdades, hospitais, cemitério, metrô, etc. É uma região que muita gente circula. Então, em alguma medida, essa imagem mais contemporânea, preto, cinza, fosco, etc., faz sentido. Se a gente vai para um bairro, a gente vai encontrar aquele McDonald's vermelhão com arco dourado, né? Assim, ainda os assentos marrons de fibra, de vidro, aquela coisa. Então não é toda loja que vai ter essa repaginação, embora o produto que você vai comer lá sempre será o Big Mac. Mas você não acha que, tipo, às vezes as pessoas começam a se sentir menosprezadas? Porque, por exemplo, uma pessoa que frequenta o Shopping Itaquera, aí ela vai na loja e vê blusas que custam no máximo R$50. Aí ela vai num shopping, por exemplo, no da Paulista, que ela tá lá passeando e acaba entrando. E as roupas são muito melhores. E aí, tipo, ela não se sente... acaba se sentindo que é inferior. Que a marca preza muito mais por valorizar aquele público e esquece da minoria. Eu acho que não, Lívia. Eu acho que as pessoas não têm, talvez, essa consciência tão definida. De alguma forma, nós todos trabalhamos com isso. Então isso para nós é muito automático, a gente já entra na loja observando o ponto de venda, percebe? As pessoas entram recebendo uma experiência de consumo, elas não entram pensando sobre isso, né? Então acho que em alguma medida quando ela chega numa outra loja, ela encontra aquela blusa diferente, ela fala, ah, que legal, uma blusa diferente. Mais do que por que não tem na minha loja, ou quando vai chegar, sabe assim? Sim. É uma postura diferente de uma Zara. Você pega uma Zara, o que você tem? Você tem o mesmo mercado moda, mas mais posicionado para cima, em termos de ticket médio, gasto, etc. Qualquer loja da Zara tem os mesmos produtos, em qualquer lugar, por 2 semanas. E aí esse é o grande ponto da Zara. Você sabe que você vai entrar em qualquer biboca que esteja escrito Zara e você vai achar a mesma coisa em todas elas. E também você sabe que se você não comprar naquele dia, a chance é de você voltar e não ter mais. Sim. E eles geram a venda por aí. Ai, que lindo! Ai, meu Deus, eu vou ter que levar. Eu vou voltar amanhã, não vai mais ter, eu vou ter que levar hoje. Percebe? É uma outra orientação, uma outra pegada. Vendemos sempre a mesma coisa, em qualquer canto do mundo. A coleção é global, é mundial. Isso que é isso que atrai na Zara, né? Você sabe que a roupa que você tem aqui é dos Estados Unidos, é da Europa, é garantia de moda, em alguma medida. Nada na Zara vai ser fora, certo? Aqui eu posso relaxar. Aqui eu não preciso nem saber se é de moda ou não, porque eu sei que tá resolvida a minha questão. Não vou sair pagando mico, né, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, entra num outro posicionamento. Por quê? Porque custa mais caro na Zara, né?
Então aquela história, ela custa mais cara, ela é a marca própria, mas eu sei que eu vou pagar e o que eu tenho, o mundo todo está usando também, literalmente. Né? Diferente de uma C&A, de uma Renner, né? Muito nesse sentido. Encaminhando já para o final, tem 2 movimentos que eu acho que chamam bastante atenção nessa relação entre o cliente e a empresa em si. Qual dos dois você acha que influencia mais? A empresa com um posicionamento que acaba tendo uma mudança na própria sociedade, construindo causas e até mesmo a coisa do desejo para o produto, ou o cliente que acaba influenciando a empresa e mudar todo o seu posicionamento? São 2 forças diferentes, elas têm valores e forças distintas. Quando a crítica e o clamor vem do cliente, ele vem muito mais forte. O caso até acho que eu já comentei na sala de vocês, a história da Skol no carnaval, né? O quanto ela era, como todas as outras cervejas no Brasil, que só põe a menina linda, gostosa, de biquíni, roupa curta, cenas e o escambau, né? E o quanto, em alguma medida, aquele carnaval de 2015, onde ela falou no momento de carnaval, esqueça ou não em casa, gerou um choque. Em alguma medida, a Skol estava querendo dizer o seguinte: esqueça ou não em casa, com Skol é sempre on, é sempre ligado, a gente pega todas as balagens e não perde nenhuma. Esse era o contexto da marca. E aí é que está o problema, porque esta marca, no contexto carnaval, se insere num país chamado Brasil. Contexto carnaval do Brasil, aumenta o assédio, aumenta a violência feminina, aumenta o ataque sexual e assim por diante. Você não pode falar para uma mulher ou para alguém, esqueça ou não em casa, e vá fazer o que você tem na telha num carnaval. Faltou essa sensibilidade para a marca, faltou fazer essa relação. A bronca foi tão tamanha e tão rápida que primeiro eles tiraram do ar na semana a campanha e botaram uma se ela não quiser, então não tenta, sabe, para tapar o buraco. Mas ela gerou uma onda maior. A Skol das cervejas brasileiras talvez esteja sendo a primeira a tirar o biquíni e o corpo da propaganda e da comunicação. Sim. Nos carnavais seguintes, o que você tinha? Trajes típicos do carnaval no Brasil. Pela primeira vez a modelo não estava de biquíni, estava vestida para falar de carnaval. Olha a diferença. E a campanha que eles fizeram depois, se você visse um pôster antigo, era para você mandar a mensagem na hora que eles iam tirar. Exatamente, eram os famosos posters de borracharia, né? Assim, só mulher bonita em posição de que delícia, aquela gostosa, né? O que acontece? Repôster, chama 5 mulheres ilustradoras. Vamos criar 5 posters que neutralizam essa objetificação sexual da mulher e vamos botar onde a gente for chamado para trocar. Outra coisa que eles criaram, não sei se vocês lembram, acho que 1 ou 2 anos atrás, a Scholars, uma linha de latas com os tons de pele do brasileiro. Se não me falha a memória, acho que tinham 10 tons diferentes de pele. A propaganda foi super legal, porque foi uma das primeiras propagandas que você viu pessoas com vitiligo, pessoas feias, pessoas negras com nariz de batatão, pessoas japonesas, pessoas brancas. Todas as etnias e as diferenças entre as peles estavam lá, no sentido de a pele do brasileiro não é nem negra, nem branca, nem ruiva, são todas. Esse ano, na parada gay, a Skol lançou, não vou lembrar o nome da linha, mas é uma linha tipo Skol LGBT, que você tem as latinhas brancas com uma faixa na cor Pantone, certinho, do arco-íris, e é um kit. Parte da renda desse kit vai para Casa 1 e para outras entidades que auxiliam a inserção social do LGBT onde ele não é bem inserido, né? Então aí o que acontece? Eu vou tomar minha cerveja e vou ajudar a minha turma. Eu não estou só tomando cerveja, eu também não estou só ajudando a minha turma, eu consegui aliar. Olha que interessante, a gente falou de 2015, nós estamos 4 anos depois em 2019 e olha a postura da marca como se distanciou daquele 2015 e como está muito mais focada na inclusão, né? Não é nem na questão de levantar a discussão, é só uma questão de somos inclusivos, ponto. E o que você pagar pra gente, a gente ajuda ali, enfim, né? Então isso gera uma diferença fundamental. Aonde eu acho que então não existe talvez nenhum setor produtivo envolvendo consumidores finais que não possa adotar na sua linha de valores de marca, valores sociais. Acho que, de certa forma, a gente, como sociedade, depende disso. Não vai ter Estado para dar conta de todas as demandas sociais.
Se as marcas não se envolverem a partir desta perspectiva de também tomar a sua iniciativa e assumir um protagonismo nas questões sociais, talvez elas não tenham consumidores para comprar produtos em breve. E é muito esse o esforço. Porque quando a gente fala em marketing, a gente fala na realidade numa questão de preocupação com o público, com a sociedade, com o consumidor, etc e tal, a gente não pode esquecer que a essência do marketing, num primeiro momento, é gerar valor percebido para o meu produto e conseguir ganhar mercado, ponto. O marketing não é humanitário por excelência, o marketing não é social por excelência. Ele se torna humanitário e social pela demanda que o público coloca. Ele se torna humanitário e social quando uma Adidas percebe que é muito mais interessante eu pegar plástico do fundo do mar e fazer um tênis todo feito dele, que você vai se sentir super legal, que está salvando o oceano, do que necessariamente continuar investindo na performance do super campeão como faz a Nike. Tudo bem, a Nike nunca vai mudar isso, até porque ela tem campeões em todos os esportes, ao redor do mundo todo, certo? A Adidas não tem esse punch como performance, embora ela entregue performance. Então onde ela vai? Ela vai na moda com Originals, ela vai com o Parsley nessa questão ecológica, ela vai no desempenho com Ultra Boost, aí ela lança a linha Ultra Boost Game of Thrones, traz um outro valor, não a performance do campeão, traz a sociedade onde você vive. Pô, você não vive num mundo onde não dá para ir no mar porque não tem plástico? Então vamos fazer um tênis só de plástico do fundo, ó que bonitão, custa R$850. Óbvio que vai ter lucro aí, né? Não é R$850 só de plástico do fundo do mar, tem uma entrada. E é isso que eu falo, quer dizer, tem esse fundo base do marketing. Como eu faço minha empresa, o meu produto, o meu serviço ser mais destacado e gerar mais volume de faturamento no fim do mês. Essa é a nossa essência, para isso que a gente trabalha. Lógico que a partir desse momento eu vou poder e querer, em alguma medida, atrelar outros valores a esta principal que vão ou não gerar diferença na percepção das pessoas. O McDonald's com o Mac Dia Feliz é uma excelente sacada. Por quê? Porque gera um volume de dinheiro bastante interessante, né? As pessoas se sentem menos culpadas de poder comer sanduíche de rico, porque elas estão ajudando quem não tem. Então aqui hoje eu posso comer 30 Big Macs, quanto mais eu comer, mais eu vou ajudar. Ó que legal, né? Então tem um pouco de tirar a culpa do consumo, percebe? Em alguma medida, quando a gente consome, a gente se sente culpado, quando a gente sai da onde a gente comprou um tênis de R$900, vai na rua e tem 3 crianças pedindo comida. Fala, pô, até agora, né? Só que droga. Então, em alguma medida, suaviza um pouco essa culpa social que a gente tem por talvez não ser a minoria ou a maioria sem nenhum acesso, né? Acho que isso é interessante. Agora, cada vez mais o marketing entra numa seara que é: eu não vou conseguir falar com você se eu não ajudar você, ponto. É muito esse o ponto, né? Então, o que acontece? Você vê as iniciativas. O Dia Feliz lá do McDonald's, ele gera grana, ele gera valor de marca, ele gera um sentido de, pô, como o McDonald's é bonzinho. Percebe que o Burger King não tem uma atitude de marketing social. Ou se tem, não é declarada como é o Mac Dia Feliz. Então, você tem de novo, assim como Nike e Adidas, você tem McDonald's e Burger King, duas estratégias muito amplas e diferentes dentro do mesmo segmento, percebe? Vamos vender sanduíche? Vamos, mas vamos fazer as pessoas ajudarem o mundo que elas vão comprar mais o meu sanduíche. Não, vamos vender sanduíche assim, cão. É que o Burger King foca mais também na diversidade, em as campanhas, cara, né? Nos jovens. Foco, né? Ah, você não viu a história do comercial do Banco do Brasil? Que foi tirado do ar? Sim. Ele era um comercial que não tinha nada demais, ele mostrava o cartão Banco do Brasil. Só que os clientes que estavam sendo mostrados no comercial eram gays, transexuais, homossexuais e assim por diante, porque estava claro nas cenas mostradas. O presidente mandou tirar. O Burger King na mesma semana postou um post no Facebook que era: estamos selecionando casting para o nosso novo comercial. Se você foi barrado em algum comercial do Banco do Brasil, venha falar com a gente. Deve estar para sair, né? Alguma coisa mais contundente aí. Mas olha só, ao Burger King falar que a gente é inclusivo e qualquer gênero, classe ou preferência sexual que seja pode entrar e que vai ser bem atendido, eles estão indo numa outra estratégia de aceitação, né?
O McDonald's não tem esse mérito da aceitação ampla, ele tem o mérito do vamos ajudar as crianças com câncer. O McDonald's tem a visão mais tradicional, tipo, é um ambiente mais família. Isso. E o Burger King foca mais em venha com seus amigos. Isso, exatamente. Vamos comer sanduíche, você, mamãe e papai, McDonald's. Vamos comer sanduíche, vocês três, pô, vamos no Burger King. Sim. Né? Muito diferente, né? E aí é o valor da marca. Dois Né? nichos, né? Aí é onde a marca consegue trazer uma essência e garantir seu público. Bom, eu queria agradecer pela entrevista, principalmente tratando sobre essa relação de as empresas e o público, o posicionamento de marca. Queria agradecer também aos entrevistadores, o Arthur e a Lívia. Você tem alguma consideração final, algum fechamento que você queria dizer? Eu agradeço a oportunidade, eu gosto muito do trabalho que é feito na ETEC Martin Luther King, tenho um especial apreço pelos professores de lá, os alunos também, sem dúvida, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais. E fico à disposição, qualquer outra demanda que vocês tiverem que eu possa ajudar, tamo junto. Muito obrigado. Viu? Muito obrigada. Valeu, gente, até a próxima.